Saudações e a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, quero louvar a Deus por este dia. Estamos neste canal, estamos sempre transmitindo as boas novas para os irmãos. Quero transmitir aqui sobre o sacrifício, o sofrimento e a morte dos discípulos de Jesus. Que muitas vezes os nossos irmãos têm questionado como é que os discípulos morreram. Então aqui estamos ao ponto para podermos ajudar e a sabermos melhor que cada discípulo teve o seu sofrimento. Assim como o nosso Mestre Jesus sofreu. Assim como o cristão vai sofrer. Assim como você vai sofrer. Porque a palavra de Deus, Jesus disse: assim como eu teve aflições, vós também tereis as aflições. Amém? Então nós vamos a mostrar os paralelos da morte, como os apóstolos morreram. Essa é uma das preocupações maiores por vários pregadores do Evangelho, não é? Principalmente aqui na África, é pouco mais conhecido a morte de cada discípulo. Então nós aqui vamos colocar o primeiro discípulo como Mateus. Nós já conhecemos o historial de Mateus, que Mateus primeiro foi cobrador dos impostos. Ele trabalhava aos romanos. E aí o Senhor deveria lhe alcançar para o ministério dele. Então, no momento, Mateus foi alcançado. Atualmente tinha o nome de Levi. E aí foi mudado o nome de Levi para Mateus. Então encontramos aqui que o Mateus, ele sofreu um martírio na Etiópia, morto por uma ferida de espada. Ele sofreu martírio na Etiópia e também morto por uma ferida de espada. Encontramos este sofrimento de Mateus. Marcos, os estudiosos dizem que Marcos não foi apóstolo, não foi discípulo de Jesus, mas sim, ele foi um tipo de profeta de Jesus. Bem, então o seu ministério, ele desenvolveu o ministério através da inspiração do Espírito Santo. Ele foi inspirado e aí começou a escrever já o livro de Marcos. Então, escutem a sua morte. Ele morreu em Alexandria, no Egito, depois de ser arrastado por cavalos pelas ruas até morrer. Então, estão aí alguns sinais que nós podemos oferecer ao querido amado e você vai poder anotar aí no seu caderno e isso vai poder lhe ajudar a entender melhor. Por essa razão que nós estamos a trazer como os apóstolos morreram. E o terceiro nós vamos encontrar o Lucas. Nós conhecemos que Lucas foi um médico tradicional. Ele também não foi discípulo de Jesus, não foi apóstolo. Simplesmente também narramos, os estudiosos dizem que foi um dos profetas de Jesus. E para poder escrever o seu livro, ele foi inspirado pelo poder do Espírito Santo. Então ele começou a escrever este livro de Lucas. Então sua morte foi esforcado na Grécia como resultado de sua tremenda pregação aos perdidos. Então ele pregou a palavra de Deus aos perdidos e ele morreu realmente na Grécia como resultado do Evangelho, pregar a palavra de Deus. Então por isso que Jesus alertou a todo aquele que seguir a ele, se nega a si mesmo, carrega a cruz e siga a ele. E Jesus veio nos advertir que no mundo vós também tereis aflições, assim como eu teve. Então estamos a ver aqui o sofrimento desses discípulos, a qual eles deixaram de seguir o mundo e começaram a seguir logo o caminho do Senhor Jesus. O quarto encontramos aqui João, não é? O João é o filho de Zebedeus, O João, o discípulo mais amado de Jesus, do nosso Mestre Jesus. Então escutem como é que ele morreu. Enfrentou martírio quando ele foi fervido na enorme bacia de óleo fervente durante a sua perseguição em Roma. No entanto, ele foi milagrosamente libertado da morte. João
foi então condenado a minas de prisão da ilha de Patmos. Ele escreveu o seu livro profético de Apocalipse em Patmos. Então nós encontramos a atividade de João, ele como apóstolo, como discípulo de Jesus. Ele foi um homem mais amado de Jesus, o discípulo mais amado de Jesus. O apóstolo João foi mais tarde libertado e voltou a servir como bispo. E desde agora na Turquia moderna. Ele morreu como um homem velho, o único apóstolo a morrer em paz. Então depois daí ele serviu, trabalhou como bispo em Turquia, e aí ele morre sendo mais velho, com uma idade muito avançada, né? Uma idade muito avançada, e registramos que o apóstolo que morreu é o único apóstolo que morreu em paz. O quinto, nós vamos falar de Pedro. Ele foi crucificado de cabeça de cima para baixo, em uma cruz em forma de giz, de acordo com a tradição da igreja. Foi porque ele disse aos seus algozes que se sentiam indignos de morrer da mesma forma que Jesus Cristo havia morrido. Então encontramos Pedro, ele aqui, morto de cabeça de cima para baixo, em forma de um giz, porque eles queriam que crucificassem como crucificaram o Mestre Jesus, mas ele disse não. Não façam o mesmo como fizeram para o meu Mestre. Então eles crucificaram de cabeça para baixo. Uma tortura muito severa, né? Uma tortura muito severa, trabalho muito árduo, mas vamos entender que tudo isso com o desejo de ganhar a coroa do Senhor Jesus. Tiago, o líder da igreja de Jerusalém, foi lançado a mais de 30 metros de pináculo sudeste do templo quando ele recusou a negar sua fé em Cristo. Quando descobriram que ele sobreviveu à queda, seus inimigos espancaram Tiago até a morte. Este era o mesmo pináculo onde Satanás havia levado Jesus durante a sua tentação. Vejam só isso, queridos. Não é? Tiago foi levado até um pináculo em cima de uma casa e lançaram aí em cima de alguns metros, 30 metros, de cima para baixo. E aí também onde que eles tinham levado Jesus para poder, Satanás tinha levado Jesus e lhe deixou em cima daquele pináculo para poder lhe adorar. Né? Mesmo assim, Jesus o negou. Ele frisou a palavra que não tentará o Senhor em vão. Né? Ele estava sujeito aos anjos que poderiam lhe receber, poderiam lhe encaixar e não poderia se sufocar. Mas por causa da palavra, ele imaginou, ele pensou que não posso tentar a mão do Senhor. Amém? Então, o Tiago morreu desta forma. Tiago, filho de Zebedeu, era pescador. Estamos no 7º discípulo de Jesus. Tiago, filho de Zebedeu, era pescador de profissão. Quando Jesus lhe chamou para uma vida de ministério, como um forte líder da igreja, Tiago foi decapitado em Jerusalém. O oficial romano que guardava Tiago assistiu espantado quando Tiago defendeu sua fé em julgamento. Então encontramos, irmãos, Tiago como um pescador de grande profissão e o chamado por Jesus Cristo para o ministério do Senhor e para poder estar liderando a igreja. Este foi decapitado em Jerusalém. Ele morreu em Jerusalém e numa era do oficial romano, e ele era conhecido naquela prisão, mas contudo ele morreu e com propósito de poder defender a sua própria fé. Andou ao lado de Tiago, mais tarde oficial. Andou ao lado de Tiago até ao local de execução. Dominação por convicção, ele declarou sua nova fé no juiz, e Gneld, ao lado de Tiago, aceitou ser decapitado como cristão. 8º, Bartolomeu, também conhecido como Natanael, ele era um missionário na Ásia. Ele testemunhou para o nosso Senhor na atual Turquia. Bartolomeu foi martirizado
por sua pregação na Armênia, onde foi esfaqueado até a morte por um chicote. Vejam só, o Bartolomeu, ele sofreu chicotes em Armênia, onde ele que perdeu a vida. André, ele foi crucificado em uma cruz em forma de X em pedras, na Grécia, depois de ser chicoteado severamente, por 7 soldados amarraram seu corpo à cruz como cordas para prolongar sua agonia. Seus discípulos relataram que, quando ele foi conduzido para a cruz, André saudou com estas palavras: eu desci e por muito tempo era ora feliz. A cruz foi consagrada pelo corpo de Cristo, pendurado nela. Ele continuou pregando para seus algozes por 2 dias até que ele expirasse. Então, depois da sua açoitação, sua crucificação, André levou 2 dias vivo, pregando, falando, testemunhando o nome do Senhor. Amém? Judas, e vamos falar o 10º também. Ele foi esfaqueado com uma lança na Índia durante uma de suas viagens missionárias para estabelecer a igreja no subcontinente. Ele foi esfaqueado com uma lança na Índia, morreu na Índia também. O 11º, que é 11, Judas, ele foi morto com flechas quando se recusou a negar sua fé em Cristo. Outro Judas, Atos 1, 13, 14. Estamos a falar de um outro Judas, não o traidor. Um outro Judas, escritor do livro. Ele foi morto com flechas quando se recusou a negar sua fé em Cristo. Se nós formos em Atos capítulo 1, versículo 13 e 14, vamos compreender bem a história da morte deste discípulo. E o 12º encontramos Matias, o apóstolo escolhido para substituir o traidor Judas Iscariote. Ele foi apedrejado e depois decapitado. Então encontramos a morte de Matias, apesar que ele não desenvolveu seu ministério, apesar que ele não fez nenhuma escritura, não escreveu a Bíblia, o livro, encontramos ele morto, decapitado por testemunhar a graça ou evangelho do nosso Senhor Jesus. E por final vamos encontrar aqui Paulo, o apóstolo Paulo, foi torturado e depois decapitado pelo malvado imperador Nero em Roma no ano 67 depois de Cristo. Paulo suportou uma longa prisão que lhe permitiu escrever suas muitas epístolas às igrejas em que ele havia formado em todo o Império Romano. Essas cartas que ensinam muitas das doutrinas fundamentais do cristianismo formam uma grande parte do Novo Testamento. Então encontramos o Paulo, o apóstolo Paulo, ele testemunhando. Alguns estudiosos já conhecem qual era a atividade, o trabalho do apóstolo Paulo. Antes, ele era chamado de Saulo. Mais tarde, depois da sua conversão, o Senhor lhe deu o nome de Paulo. O nome Paulo, teologicamente, significa ser pequeno. Então, ele escreveu mais epístolas, mais cartas para várias igrejas, colocando lá as doutrinas da igreja em defesa do Evangelho. Amém? Então, eu tentei colocar a morte desses discípulos, porque a maioria dos pregadores ainda não estão conseguindo investigar como é que os discípulos acabaram morrendo. E cada discípulo morreu severamente com várias circunstâncias. Nós encontramos o pleno convívio, o pleno sofrimento do nosso Senhor Jesus, que ele morre na cruz, como fala André, de que é minha honra porque eu morri, porque a cruz foi consagrada por meu mestre, por Jesus Cristo. Então deveriam todos os discípulos passarem por essas circunstâncias. Então encontramos dificuldades maiores, que isso que encara essas dificuldades na presença dos discípulos, isto quer dizer que você, como ministro do Senhor, também estará sofrendo, terá tribulação. Amém? Então que Deus possa te abençoar. Siga-nos cada vez, estaremos mostrando pequenos trechos neste canal. Amém? Deus abençoe.